É cansativo dizer, mais uma vez, que o Vasco está há 4 meses sem saber o que é vencer dentro de São Januário no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o Fortaleza em maio de 2025. E tem outro ponto também que, cara, eu já falei aqui no programa, mas é espantoso. O Vasco não consegue vencer jogos se não faz 3 ou mais gols. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é um fato. Quais são os resultados mais comuns do futebol? 1-0, 2-0, 2-1, são os resultados mais comuns. O Vasco não ganha por esses placares. É um time que só ganha se fizer 3 ou mais gols. Por quê? Porque tá sempre tomando gol. Porque tá sempre entregando os resultados. E aí quando você olha para a partida de ontem, vamos fazer um desenho aqui da partida de ontem. Foram 20 minutos em que o Coutinho teve um brilho intenso. Ele pegou a bola debaixo do braço e falou assim, vamos resolver esse jogo logo? Inclusive no 100º jogo dele. Ele é um cara que tá fazendo um ano muito bom com a camisa do Vasco da Gama. Verdade. Quem não assiste fala besteira, mas ele tá fazendo um ano muito bom, finalmente sendo o cara que todo mundo esperava que ele fosse. É um cara que tá sendo decisivo e mais uma vez foi decisivo ontem. Ele consegue pegar a bola, dribla 2, sofre a falta, bate a falta com maestria, coisa que ele já tinha feito no jogo contra o Botafogo e mais uma vez agora, dessa vez, foi gol do Felipe Coutinho. 1-0 Vasco. Aí, poucos minutos depois, o Léo Jardim sai de uma forma perigosa, digamos assim, mas que faz parte do estilo de jogo do Fernando Diniz. E o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, que é um jogador que eu já falei aqui 1000 vezes, o 2025 dele é horroroso. Ele não tem nível para jogar no Vasco da Gama. Ele não tem a mínima condição de ser titular do Vasco da Gama. Ele erra um passe bobo. Um passe bobo, um passe de escolinha. Ele toca a bola pro lado, no pé ruim dele, no pé direito, digamos assim, que não é o dominante, dá a bola pro Ceará, o Ceará empata o jogo. A partir daquilo ali, o Vasco desmorona um pouco dentro da partida. Começa a errar a saída de bola, o time perde a confiança, a dificuldade que o Matheus Cocão tem para jogar é muito grande, ele estava jogando ao lado do Barros, que são jogadores com características parecidas, digamos assim. O Barros é muito melhor do que o Cocão, mas são jogadores que não têm uma criatividade exacerbada. Então o Vasco consegue se complicar um pouco aqui, um pouco ali no primeiro tempo, 1-1, vai pro intervalo. O que fica claro, e a torcida, cara, a torcida do Vasco é corneteira, tá? Normalmente ela corneta. Às vezes que ela apoia intensamente, de uma forma maravilhosa. Mas ela é corneteira. Isso é normal, faz parte. Até por conta da fase do clube, a torcida tá certa. Mas o que eu vi ontem é algo que eu não vejo há muito tempo. Que é a torcida entoar um coro, ei, Diniz tira o Cocão. Isso mostra como é que o primeiro tempo dele foi horroroso. Ele foi muito mal. E o Diniz tirou o Cocão. O que ele fez? Colocou o Nuno de segundo volante. Que não é uma coisa que me agrada muito. De novo, né? Não é a primeira vez e já falamos que não deu certo. Na partida contra o Corinthians foi horroroso, foi tenebroso. Mas ontem especificamente, porque o Ceará é um time com menos poder ofensivo do que o Corinthians, deu um pouco certo. Porque como o Cocão era um jogador que estava completamente perdido dentro da partida, o Nuno recuou. Como o Nuno é muito bom, ele se adaptou à função e ele conseguia distribuir um pouco mais o jogo do Vasco. O Ceará baixou as linhas e o Vasco começou a construir também. Por quê? Porque o Andrés Gomes, que é o reforço, o garoto colombiano, entrou bem. Ele partiu pra cima, ele errava, acertava, mas ele dava uma coisa pro Vasco que o Vasco não tem, que é saúde, que é a velocidade, que é o cara que é agudo e tudo mais. Beleza. O Vasco, no primeiro tempo, fez um jogo equilibrado. No segundo tempo, conseguiu fazer um jogo melhor, mas só torna essa superioridade em efetividade depois que vinha a expulsão. O Cauã Barros toma uma solada clara do Rodriguinho e o Vasco fica com um a mais. Aí a torcida do Vasco falou, opa, dá pra ganhar. Aliás, tem que ganhar. É obrigação ganhar com um a mais. O Vasco vai lá, faz o 2-1. Com 34. A expulsão foi aos 26, se eu não me engano, e o gol do Vasco saiu aos 34 minutos, na jogadaça do Carlos Andrés Gomes, pro passe do Carlos Cuesta, pro gol do Carlos Cuesta, que é outro reforço. Ou seja, ontem o cenário tinha tudo para coroar. A boa partida do Coutinho, Sim. A boa partida do Nuno, a entrada dos reforços que vieram do bom, que poderiam ser decisivos, foram decisivos naquele momento para fazer o segundo gol do Vasco, até que o Fernando Diniz, ele, mais uma vez, na minha opinião, ele não tinha que ter tirado o Verratti no 1-1, mas depois que fez o 2-1, ele poderia ter tirado o Verratti, que estava fazendo uma partida horrorosa dentro de campo, essa que é a grande verdade. É um cara que eu protejo o tempo inteiro porque acredito que ele seja muito importante para o Vasco, mas essa teimosia é inacreditável, não tem como. E, principalmente, mais uma vez, o erro individual prejudica o Vasco. Quando o Paulo Henrique não corta a bola. Num chutão, nos acréscimos. O Paulo Henrique, que é um cara que tem muito crédito, estava até fazendo uma boa partida, não vou ficar crucificando ele, mas é um erro infantil. O Vasco perdeu ontem por causa do Diniz, Pedrosa? Talvez,
Mas o Vasco perdeu ontem por conta dos erros individuais. Por conta do Cocão errando no primeiro tempo e por conta do Paulo Henrique errando grotescamente no segundo tempo. Pode pegar um pouquinho aí, talvez, de parcela do Léo Jardim naquele primeiro gol, mas é muito pouco. O erro é do Cocão e o erro é do Paulo Henrique. Ah, porque o Diniz tem que dar chutão. Gente, esquece, vamos parar com esse papinho. Esse papo é chato. O cara não vai dar chutão, ele não gosta de dar chutão, ele não treina pra dar chutão. A decisão de dar chutão ou não é do jogador. O Diniz não fala assim, não dá chutão não. Ele quer que saia jogando. Mas se você achar que você está apertado, quem tem que tomar a decisão é o jogador. E o Paulo Henrique ali naquele momento tomou uma decisão errada. Ele tentou proteger a bola, ele não conseguiu proteger a bola, o jogador do Ceará toma a frente dele e o Pedro Henrique pega o rebote na defesa do Léo Jardim. 2-2. O Vasco, mais uma vez, perde um jogo em São Januário. No caso, pra mim, é um gosto de derrota mesmo. É verdade. Perde 2 pontos em São Januário e, cara, as pessoas não estão se atentando. Foram 2 pontos importantíssimos jogados no lixo. Sabe por quê, Fernanda? Nos próximos 4 jogos o Vasco pega Flamengo... Calma aí. Por que ele tá nervoso? O próximo jogo contra quem? Flamengo. E depois? Bahia. Piora. E Cruzeiro depois? E Palmeiras. Olha. 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse jogo com o Ceará em casa era obrigação. Era obrigação. E tudo estava se caminhando para realmente ser uma vitória, né? Só que a vitória seria de quanto? 2-1. O Vasco não ganha pode. de 2-1. Não pode, é proibido. Mas você sabe que o Diniz falou sobre essa questão da escolha de manter o Verratti, como ele diz, né? O Verratti no time. Cadê? O Verratti, eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer gol. No fundo, se eu tivesse mais um... Eu coloquei o David, que é o cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, ele não, eu concordo, assim, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro. Ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não é um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Vene Casagrande, concorda com o Diniz? Quem sou eu para discordar do Fernando Diniz? Ele certamente entende mais de futebol, por isso que ele é treinador. Mas, analisando o que foi a partida, eu não vou concordar com o Felipe Luiz. Acho que ele poderia ter tirado o Verratti. Inclusive, eu não concordo com algumas decisões do Fernando Diniz, desculpa. Por exemplo, improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Não é a primeira vez que ele faz isso. Pelo visto, não será a última vez, porque eu acho totalmente errado. Ele tem jogadores da posição. Ah, beleza, o Vitor Luiz não está à altura do titular Piton. Beleza, ele tem um Leandrinho, que é um bom jogador que é tratado aí como promessa nas categorias de base do Vasco. Seleção sub-20 não tem condições de ser titular e ele vai improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda, que, com todo respeito, embora tenha feito um bom jogo pela Copa do Brasil, mas está longe de ser um jogador unanimidade entre os torcedores do Vasco da Gama. Então tem algumas decisões do Fernando Diniz que eu não concordo. Essa, por exemplo, que ele acabou de mencionar na entrevista coletiva, eu discordo totalmente. Era jogo que ele poderia ter tirado, sim, o Verratti. Mas ele analisou ali e ele vai defender a análise dele. Mas ele vem defendendo o Verratti já há muito tempo, mesmo o Verratti não vivendo a sua melhor fase. E os números ilustram muito bem o que o Pedrosa acabou de mencionar. Porque o saldo de gols do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro é ridículo. O Vasco fez 32 gols e tomou 33. Fez 33 e tomou 34. Ou seja, menos 1 de saldo. É ridículo. Então, cabe muito em cima do comentário do Pedrosa, que se não fizer 3 gols, vai perder a partida ou não vai ganhar o jogo, vai empatar. Então, o jogo de ontem, de fato, tem um gosto extremamente amargo, um gosto de derrota, e sobre os confrontos que vem pela frente aí, sem sombra de dúvidas, o Ceará em São Januário era o mais fácil. Você pegar o Flamengo agora, que é o líder, que está fazendo uma baita temporada, e você vai com um empate desse para pegar o Flamengo, é óbvio que mexe com a autoestima dos jogadores, mas enfim, cada jogo é um jogo. E até a maior alegria que o Vasco teve nessa temporada, que é classificar em cima do Botafogo, foi com 2 empates. O Vasco não ganhou do Botafogo. É essa que é a questão. O Campeonato Brasileiro, ele tem um teor diferente, você precisa vencer os jogos, você precisa pontuar. Eu sei que o Fernando Diniz tem essa cultura de, o resultado e tal. O resultado nesse momento pro Vasco é o mais importante. Do 10º para baixo, sabe só quem venceu na última rodada agora do Campeonato Brasileiro? O Fortaleza. Todos os times não ganharam. E que venceu o Vitória, né? Venceu o Vitória, é isso que eu tô falando. Ou seja, era um momento... Era uma rodada perfeita.
perfeita pro Vasco conseguir somar mais dos 2 pontos. O saldo do Vasco, Vene, eu concordo que é ridículo, porque toma muito gol. Mas se você for comparar com os adversários, é o melhor saldo que tem. O saldo do Vasco é melhor do que o do Bragantino, que é o 8º colocado do campeonato. Então, assim, era o momento ideal para você vencer. Ficaria com saldo 0, ficaria com 25 pontos. Mais próximo ali da zona de classificação da Copa Sul-Americana, teria uma oportunidade de pegar uma sequência difícil, mas pelo menos com moral para isso, porque conseguiu uma classificação e teria vencido dentro de casa e não conseguiu. E aí, cara, o rapaz que olha os números e pensa assim, cara, vamos dar fazer uma análise fria do trabalho do Fernando Diniz, é para ficar aterrorizado, é para ficar nervoso, porque os números são horrorosos, principalmente dentro de casa, que sempre foi uma fortaleza do Vasco. Ele comenta isso ontem. Ah, porque o Vasco é muito forte em São Januário. Cadê? Que o Vasco é muito forte em São Januário, que o time não ganha 4 meses em casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vou repetir. Ontem, pra mim, o Diniz, ele tem culpa? Tem, mas ele é o menor dos culpados. O culpado ontem foi o Matheus Cocão e o senhor Paulo Henrique, que tem muito crédito. Matheus Cocão, que não pode jogar com a camisa do Vasco, e o Paulo Henrique, que é um jogador muito bom, mas que infelizmente falhou ontem. Recado pro Diniz. Vamos olhar pra base, Diniz. Ah, porque eu botei o GB e muita gente criticou. O GB nem jogou direito. Como é que muita gente criticou se o GB não jogou? Por que não olha pro Elder, que é um garoto que se destaca muito no sub-20 do Vasco? Segundo volante, melhor do que eu, com certeza. O Leandrinho na lateral. O Leandrinho na lateral. Pra mim é um absurdo. Leandrinho na lateral. O próprio o Elder. Sabe por quê, Fernanda? Os últimos anos do Vasco, que é um time que infelizmente é uma máquina de moer promessa, eu vou te citar aqui nos últimos 15 anos alguns volantes que o Vasco revelou que são bons jogadores ou ótimos jogadores. Souza, que foi... Pode ter qualquer ressalva, mas ele foi um grande jogador. Sim, claro. Alan, que hoje está no Botafogo, foi um grande jogador. Chegou à seleção brasileira e o Souza também. Aí você olha um pouquinho mais pra frente. Douglas Luiz, Andrei Santos, Bruno Gomes, Andrei Ramos, Marlon Gomes. Olha quantos jogadores que eu citei aqui que são volantes revelados pelo Vasco. E que mesmo quando o Vasco não tinha jogadores de calibre, digamos assim, tinha jogadores que conseguiam responder. Qual é o nome daquele que está emprestado pro Avaí? JP. JP, bom jogador. O Barros é um claro exemplo, voltou titular absoluto. E bem. Então assim, cara, tem que olhar pra base. Esse negócio de ficar insistindo em jogador que já prejudicou o Vasco diversas vezes, isso é um erro grave.